Osciladores de momento. Neste vídeo, irá aprender quais os principais osciladores de momento. O Índice de Força Relativa, Relative Strength Index, RSI. O Índice de Momento Intradiário, Intraday Momentum Index, IMI. A taxa de mudança ou indicador do momentum. O oscilador estocástico. O Índice de Canais de Mercadorias, Commodity Channel Index, CCI. O momentum refere-se à velocidade ou à taxa de mudança do preço de um ativo. Os indicadores de momentum são chamados de osciladores porque estes oscilam para cima e para baixo de uma linha de equilíbrio. Todos os indicadores de momentum comparam as mudanças de preço de um período para o outro. Estes indicadores medem se uma tendência em ascensão está a acelerar ou a desacelerar ou se os preços estão a cair a um passo mais rápido ou mais lento. O Índice de Força Relativa, também conhecido como RSI, é um oscilador de momentum muito popular, desenvolvido pelo J. Wallace Wilder, e apareceu no seu livro de 1978, Novos Conceitos nos Sistemas Técnicos de Trading. O RSI compara a mudança de preço médio das barras em alta com a mudança média das barras em baixa de um ativo. O RSI é calculado a usar a seguinte fórmula, com o U a representar os dias em alta e o D a representar os dias em baixa. Um dia em alta é aquele quando o fecho está acima dos fechos dos dias anteriores. Um dia em baixa é aquele quando o fecho está abaixo dos fechos dos dias anteriores. Os parâmetros pré-definidos, sugeridos por Wilder, são 14 períodos, embora alguns negociadores alterem isto para mudar a sensibilidade do oscilador. RSI flutua entre 0 e 100 com um nível de equilíbrio a 50. Assim que o RSI passa 50, o momento ascendente aumenta. Quando passa abaixo dos 50, o momento descendente aumenta. RSI também é usado para revelar condições de preço extremas. Um ativo é considerado sobrecomprado quando a RSI se move para cima dos 70 e sobrevendido quando a RSI se move para baixo de 30. Outro oscilador de momentum é o Índice de Momento Intradiário, também conhecido como IMI. O IMI foi desenvolvido por Tushar Chand e é considerado um híbrido entre o RSI e a análise de velas. O cálculo do IMI usa a relação entre os preços de abertura e o fecho para determinar se o período está em alta, bullish, ou em baixa, bearish. Separa as velas em alta das velas em baixa e executa o cálculo do RSI no corpo das velas. O cálculo do IMI concentra-se no tamanho do corpo de cada vela. Compara os preços de abertura e fecho da vela para diferenciar os dias em alta dos dias em baixa. Por exemplo, neste dia o preço de abertura era 1850 e o preço de fecho 1900. Então temos 50 pontos em alta. No dia a seguir, o preço de abertura era de 1850 e o de fecho era 1750, dando 100 pontos em baixa. No dia a seguir, 100 pontos em baixa e por aí adiante. Então contamos quantos pontos em alta e em baixa temos. No nosso exemplo, nos últimos 11 dias, temos 350 verdes e 600 vermelhos. Agora, usando a fórmula, vemos que o nosso primeiro ponto é 37%. No dia seguinte, temos uma vela verde de 150 pontos, já que contamos os últimos 11 períodos. Então agora temos 450 verdes e 600 vermelhas, o que dá 43% como o nosso segundo ponto a 43%. Quando os pontos verdes estão iguais aos pontos vermelhos, o IMI estará a 50% do nível do equilíbrio. Este é o índice do momento
intradiário. Semelhante ao RSI, o IMI pré-definido olha para os 14 períodos passados, mas também podem ser mudados para alterar a sensibilidade do oscilador. O IMI flutua entre o 0 e o 100, sendo o nível de equilíbrio aos 50. À medida que sobe acima dos 50, um momento em ascensão aumenta. À medida que desce abaixo dos 50, um momento descendente aumenta. Assim como o RSI, o IMI também é usado para revelar condições extremas de preço. Um ativo é considerado sobrecomprado quando o IMI sobe acima dos 70 e sobrevendido quando o IMI cai para baixo de 30. A taxa de mudança, também conhecido como indicador ROC, é um oscilador de momentum que mede a mudança na percentagem de um preço de um período para o próximo. O resultado é a percentagem da mudança de preço do ativo nos últimos X períodos. O ROC é virtualmente idêntico a um oscilador de momentum, tendo como única diferença o momento estar normalizado. O ROC tem um equilíbrio de 0, enquanto o oscilador de momento flutua acima ou abaixo de 100. O ROC é calculado por comparar o preço de fecho atual ao preço de fecho de X períodos anteriores. Vamos ver como é calculado um ROC com 4 períodos anteriores. Neste dia o fecho está a 19. Há 4 períodos atrás o fecho foi 16. Por isso 19 menos 16 dá mais 3, o qual é o nosso primeiro ponto no oscilador. No dia seguinte o fecho estava a 17. Há 4 períodos atrás o fecho também era 17. Por isso 0 é o próximo ponto. No dia seguinte o fecho é 16. Há 4 períodos atrás era 18. Por isso o próximo ponto é o menos 2 e por aí em diante. Os períodos pré-definidos para o ROC são de 21, representando um mês. A primeira interpretação do ROC é através do cruzamento da linha central. O ROC flutua acima ou abaixo do seu nível de equilíbrio no 0. À medida que o avanço acelera, o ROC expande para território positivo. À medida que o declínio acelera, o ROC mergulha cada vez mais fundo em território negativo. O ROC também é usado para revelar condições extremas de preço. Os negociadores podem visualmente identificar os níveis dos pontos de viragem anteriores. Estes níveis são então usados para identificar futuras áreas de sobrecompra e sobrevenda. O oscilador estocástico é outro indicador de momentum popular, desenvolvido no fim dos anos 50 por George C. Lane. Compara o preço de fecho do ativo com o seu intervalo de preço durante um dado período. O oscilador estocástico não segue o preço, não segue o volume, mas segue a velocidade ou o momento dos preços. A fórmula para calcular este oscilador é a seguinte: preço de fecho atual menos mínimo atingido de um certo período a dividir pelo intervalo do dado período vezes 100. Vamos ver como é calculado um estocástico com 5 períodos. No nosso exemplo, o menor mínimo atingido nas últimas 5 velas está a 10 e o maior máximo atingido está a 20. E o preço de fecho atual é 15. Pondo estes números na fórmula, dá-nos o nosso primeiro ponto a 50%. No dia seguinte, o fecho está a 17,5, levando-nos para 75%. Quando o fecho está a 20, então o fecho atual e o maior máximo são iguais, dando-nos 100%. Esta parcela é chamada de estocástico rápido, Fast Stochastic. Um percentagem K rápido é instável e acentuado. Pode ser substituído por um percentagem K lento
um período X suavizado da média móvel simples do percentagem K rápido. Para termos os sinais, adicionamos ao percentagem K a linha percentagem D, que é um X período da média móvel simples do percentagem K lento. As configurações pré-definidas para os períodos anteriores no oscilador estocástico é 5 para percentagem K rápido e 3 para percentagem K lento. Os osciladores estocásticos flutuam entre 0 e 100. Leituras acima dos 80 indicam que o preço está perto do máximo no determinado período. Leituras abaixo dos 20 indicam que o preço está perto do mínimo no determinado período. Um oscilador bound é usado para revelar condições extremas de preço. Um ativo é considerado sobrecomprado quando o percentagem K sobe acima de 80 e sobrevendido quando o percentagem K cai abaixo dos 20. O índice de canais de mercadorias, também conhecido como CCI, é um indicador versátil desenvolvido em 1980 por Donald Lambert. Pode ser usado para identificar o início de uma nova tendência ou como aviso de condições extremas. O CCI foi originalmente desenvolvido para identificar ciclos de viragem em mercadorias, mas o indicador pode ser eficazmente aplicado a outras classes de ativos. O CCI mede o nível do preço atual relativo a uma média de preço dentro de um determinado período de tempo. Começamos por encontrar o preço habitual, que é a média do máximo, mínimo e fecho. Para calcular o CCI, subtraímos os 20 períodos da média móvel simples do preço habitual de cada período deste e dividimos o resultado pelo tempo constante e o desvio médio. O constante é pré-definido a 0.015 e o desvio médio é calculado da seguinte forma. Subtraímos os 20 períodos da média móvel simples do preço habitual de cada período. Pegamos na soma dos valores absolutos destes números e dividimos pelo total de números de períodos. A configuração pré-definida de períodos anteriores do CCI é de 20 períodos. Lambert definiu a constante a 0.015 para assegurar que aproximadamente 70 a 80% do CCI cairia entre o menos 100 e o mais 100. O CCI flutua acima e abaixo do nível 0. Ondas acima do mais 100 refletem força e podem sinalizar o início de uma tendência em alta. Mergulhos abaixo dos menos 100 refletem fraqueza e podem sinalizar o início de uma tendência em baixa. Os observadores podem procurar por condições de sobrecompra ou sobrevenda à volta de mais ou menos 200. No entanto, já que o CCI é um oscilador unbound, os níveis extremos podem depender da volatilidade do ativo. No próximo vídeo, iremos falar da análise de osciladores. Obrigado por verem o vídeo.